Agora, existe hoje uma outra preocupação, que são os efeitos das mensagens falsas, especialmente no processo eleitoral que nós estamos vivendo agora, que levou a maior parte de empresas de jornalismo do Brasil a colocar mecanismos de verificação à disposição do público, como o fato ou fake, que foi acionado por milhares de pessoas ao longo da campanha e que vai continuar à disposição até a conclusão do segundo turno das eleições. Porque hoje está conosco aqui, mais uma vez, a especialista em mídias sociais e tecnologia, Fernanda Musardo. Bom dia, Fernanda. Obrigado pela presença. Obrigada eu. Bom, tenho aqui já uma pergunta aqui da Marisa Inês Bondi. Ela diz o seguinte: como podemos identificar uma fake news? A gente viu aí algumas ferramentas, né? Mas fica sempre aquela dúvida. Fica porque a fake news foi feita para enganar o usuário. Então, acaba sendo muito difícil. A primeira coisa que o usuário deve fazer é, ao receber essa mensagem, por mais que seja de uma pessoa da sua ligação familiar, de alguém do trabalho, alguém que você realmente confia, desconfie, principalmente dos títulos mais sensacionalistas, de expressões mais pesadas, de adjetivos muito elevados, porque isso não faz parte da realidade. Isso empresta credibilidade, né? Quando você recebe de alguém que você conhece, sim, né? Você fica a fake news, ela é estruturalmente realizada e dá uma chancela maior nela quando eu recebo por pessoas com quem eu confio. Uma coisa é a gente estar nas redes sociais e diversas vezes uma informação passa pela gente. Ela não tem o mesmo efeito. A gente sabe da informação, mas é como se ela ainda não estivesse presente para a gente. Quando eu recebo por meio do WhatsApp ou qualquer outra mensagem, uma forma de conversa com alguém que eu confio e que eu conheço, aquela mensagem vem para mim de uma forma muito mais consistente e eu acredito. E esse é o problema da fake news, é convencer as pessoas de uma forma muito mais forte, porque quem a espalha, às vezes, não tem também o conhecimento e acaba convencendo mais pessoas. E ela ela tem uma linguagem muito clara, muito acessível. Então, quando eu recebo uma notícia, é de fácil assimilação. Para o usuário normal, comum, quando eu recebo, vem de alguém que eu conheço e junto disso eu entendi o que o texto compõe, o que aquela notícia compõe, fica muito mais fácil de eu simplesmente distribuir. É o que acontece, por exemplo, fazendo um paralelo aí com os links de vírus, por exemplo. Sim, a gente recebe os links de vírus, os e-mails que a gente recebe, a gente tem a certeza que aquilo é confiável porque eu recebi de alguém que eu conheço. E a questão da manipulação em si, da imagem, de uma foto ou de um vídeo, isso também é acessível, assim? É fácil fazer isso? É muito fácil. Qualquer aplicativo hoje no celular, com 2 toques na tela, você já consegue fazer a montagem que você quiser. É fácil de manipular o usuário na internet. O usuário brasileiro na internet, então, ele tem um quê a mais para ser manipulado de uma forma muito mais fácil, ele é muito mais vulnerável. Pelo volume de informação que a gente transita na rede. Eu recebo muita informação, eu compartilho muita informação e é muito mais fácil eu acreditar em um vídeo e eu não conheço as características de uma edição de vídeo do que simplesmente eu desconfiar daquilo. Eu estou vendo o vídeo, é tão mais fácil acreditar naquilo e o vídeo hoje é muito fácil de ser manipulado, seja vídeo, seja imagem e até mesmo os áudios, que é bem comum a gente receber por meio dos grupos vários áudios. Ah, sim, e aí tentam imitar vozes de pessoas conhecidas. Que também é algo muito fácil de ser, tem vários imitadores, se você pega vários trechos seja de humoristas ou até mesmo dessas pessoas e faz uma junção desses áudios e coloca isso dentro de um vídeo, nossa, é a combinação perfeita. Para o usuário comum, é difícil dele desconfiar daquilo que ele está vendo. Bom, aí pegando, então, voltando aqui à pergunta da Marisa, ela se depara com uma situação dessa, ela pode ir a algum portal desses aí que a gente mostrou na reportagem ou fazer o quê? Ela pode não compartilhar. Ela agarra amor pelaquela informação e fica com ela. Primeira coisa. Depois, com o tempo e sem aquela ansiedade de aproveitar a audiência, de aproveitar aquele momento, checar a informação. Perguntar para mais uma outra pessoa. Se você tiver, mesmo que essa pessoa não seja tão legal, não seja tão seu amigo quanto quem te compartilhou, mas pergunta para mais alguém, você viu sobre tal informação?
Pesquisa nos ambientes, pesquisa na internet, entra no site do G1, vamos lá, vamos conferir antes de propagar a informação. Uma vez que eu recebi, eu também preciso tomar cuidado com aquilo que eu repasso, porque, de certa forma, eu posso contribuir para casos mais agressivos, casos de violência. Quando é uma mensagem que está acusando alguém de um crime, por exemplo, você mesmo pode estar cometendo um crime também. Você também pode estar cometendo um crime e é bem importante o seguinte, às vezes não tem uma característica de que alguém está cometendo um crime. O fato das pessoas manifestarem suas opiniões de uma forma mais agressiva, onde eu estou insinuando que alguém não é realmente aquilo, ou eu estou incitando a violência, ou estou fazendo apologia ao crime, ou estou fazendo um discurso mais agressivo, quando eu compartilho, eu estou chancelando aquilo que eu recebi, eu estou aprovando aquilo e eu estou, de certa forma, manifestando a mesma opinião. Então, por mais absurda que seja a opinião, porque muitas vezes a gente pega a opinião de alguém, coloca um comentário em cima disso e reverbera ainda mais. Viu uma opinião que não é correta, que está disfarçada de opinião, mas sim é um crime, manifeste a sua denúncia, seja nos órgãos de proteção, seja direto nas próprias plataformas, para que elas removam aquele conteúdo. No caso específico das eleições, né, é claro que as fake news elas estão aí, sim, independente de eleições ou não, mas o que fazer nesse caso? Assim, procurar a Justiça Eleitoral? Procurar a Justiça Eleitoral, procurar o Ministério Público Federal também, porque eles têm condições, eles têm estruturas para lidar com isso. Claro que eles não têm condições de lidar na totalidade, porque o volume de informação é muito grande, mas existe um esforço muito grande, tanto por parte das instituições, TSE, TRE, quanto o Ministério Público Federal, quanto também as plataformas. Existe um comum acordo entre os ambientes na internet com as instituições que regulam e fiscalizam o nosso país, de que diminua os efeitos e a propagação de fake news. Tá então, bom. Procure primeiro as plataformas, na sequência, as instituições. Que nem diz você, garra amor na informação. Garra amor na informação, vai checar, acha que é sua e vai checar primeiro. Se for o caso, aí passa para frente. Se for o caso, passa para frente depois de pelo menos ter feito umas 3, 4 verificações. Até porque a rede social existe para isso também, para as pessoas opinarem, distribuírem informação. É importante, isso né? É importante, e é importante que você também se manifeste ali dentro, mas que você não perca a sua credibilidade. Mesmo que seja uma pessoa, uma dona de casa, um empresário, um estudante que está propagando notícias falsas, ele vai ter a sua imagem vinculada a algo que não é verdadeiro, alguém que não pesa muito para manifestar a sua opinião, e aí você acaba perdendo a sua credibilidade, algo que é bem grave na internet. Bom, e nenhuma pessoa que se preza vai querer isso, exatamente, né? Tá bom, tenho aqui algumas perguntas que a gente recebeu. O Marlon Casagrande diz o seguinte: como é que a gente sabe se um meio de comunicação é realmente imparcial falando de fake news, né? No caso, por exemplo, ele dá o exemplo aqui das urnas eletrônicas, né? O questionamento que é feito, enfim. Como é que ele sabe se a identificação de quem está dando essa informação realmente é correta? Olha, primeiro eu compreendo essa manifestação com relação à dúvida que paira sobre as urnas eletrônicas e os vídeos e as informações que foram compartilhadas na internet. É totalmente compreensivo, porque realmente há uma falha em algumas instituições, o TSE, o TRE, em deixar a informação mais transparente e mais acessível. Às vezes, essas instituições realizam essas ações, mas não são suficientes para propagar, para levar informação de uma forma muito mais consistente ao maior número de usuários possíveis. Com relação às empresas de comunicação de forma em geral, elas atuam sempre com o que a informação de fato é e que existe, e precisa da informação real, aquele dado oficial. Não pode trabalhar com informações que ainda não estão consolidadas, que ainda se torna um boato ou que pode ser que exista. Então, todas as empresas de comunicação, não importa se é rádio, TV, impresso, jornal e até mesmo empresas de comunicação que estão na internet, elas precisam se colocar de uma forma como informação final, aquilo de dado oficial. E, às vezes, compreendendo também um pouco do usuário, isso demanda um certo tempo. Então, junte esses dois cenários. De um lado, eu tenho uma instituição que deveria dar uma informação mais rápida, mais acessível, que seria o TSE, o TRE e todos os órgãos que
regulam e fiscalizam as eleições e não o fazem. E quando fazem, não são acessíveis, a informação não sai fluida. Por outro lado, eu tenho o volume de informação que é transmitida por usuários que não têm essa preocupação em checar a informação, porque eles não trabalham com isso e eles simplesmente querem distribuir. Então, eu tenho muito usuário compartilhando muito e, junto disso, eu tenho empresas de comunicação verificando todos esses fatos, seja com usuários, seja com os meios oficiais, para daí sim levar uma informação oficial final. É como se fosse o real oficial, que daí a gente precisa de um pouco mais de tempo para colocar. E o usuário é sempre livre, a audiência é seletiva e o usuário é sempre livre para confiar naquele que ele quiser. Porém, as pessoas estão confiando em pessoas que estão mentindo. E tem que checar de toda maneira, seja de onde vier a fonte, se você tiver dúvida. Seja, eu vi numa reportagem na TV e eu acho que não é isso. Ok, vai na internet e pesquisa da mesma forma. Pergunta para uma outra pessoa. Recebeu uma mensagem no celular? Faz a mesma coisa. Espera a TV falar alguma coisa ou alguma empresa de comunicação manifestar e pesquisa na internet. Pergunta para outras pessoas. Se informar nunca foi um problema. E informação demais também não. Tá certo. Até porque a credibilidade ela só sobrevive no tempo, né? Exatamente. Não é algo que você não é algo que constrói em um post. É importante lembrar isso, porque todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer manter a sua credibilidade, a sua audiência, fazendo um post no Facebook ou em qualquer outro canal. E não é nenhuma outra estrutura funciona dessa forma. Ninguém é famoso com uma foto só. Ninguém tem uma consistência, uma credibilidade com uma postagem só. Tá. A Daniela Ticiane Santos diz assim, ela reforça algo aqui que a gente já está discutindo desde o início, mas é sempre bom a gente enfatizar. Como é então que ela vai descobrir se aquilo é falso ou é verdadeiro? Desconfia. Aí ela vai checar primeiro quem passou a informação. Com certeza vai ser de alguém que ela confia. Ela joga no Google, ela joga na internet, ela procura no site do G1 se é fato, se é fake. Ela vai atrás de essa informação, este link. E já pesquisa, é boato? É fake? Os próprios buscadores já estão trazendo, já na sequência, as primeiras posições se isso é de fato verdade ou se isso é mentira. Procura, se for relacionado à eleição, procura os canais oficiais dos candidatos, porque eles também estão manifestando aquilo que é de verdade, aquilo que foi mentira. E é importante destacar também que todos os candidatos, de alguma forma, seja governo ou federal, se beneficiaram de alguma maneira com o compartilhamento de fake news. Independente de qualquer situação, eles também se beneficiaram por conta dos usuários compartilharem isso. Então, também, se você quer ajudar seu candidato, não propague fake news do candidato oponente, porque isso vai, de alguma forma, ajudar o outro, sendo que você quer bloquear. Então, pesquisa o link, entra no site, se for um site, se for um portal, leia a notícia. Veja se tem muitas fotos, se está com muitos vídeos, se tem comprovações, se tem dados numéricos. Isso leva a crer que pode ser uma notícia mentirosa, porque a fake news é feita disso. Eu pego uma informação que é parcialmente verdade e coloco nela elementos para ajudar a convencer. Foto, vídeo, áudio, algumas informações estatísticas para dar uma credibilidade, para como se estivesse chancelando aquela informação falsa, e com uma linguagem muito acessível. E desconfie também, porque quando a gente usa linguagem muito acessível, a gente comete erros de português. Quem administra essas redes, né, as mídias sociais de forma geral e até os mensageiros eletrônicos via celular, né? Eles não deveriam ter responsabilidade também com isso? Eles têm uma responsabilidade por parte daquilo que eles recebem de demanda. Então, vamos supor, se o TSE solicita uma remoção de links ou algo nesse sentido, essas plataformas vão verificar se de fato esses links são suspeitos e eles fazem a remoção. Inclusive, nesse final de eleição, a gente já percebe o movimento do TSE com as plataformas removendo alguns links que são suspeitos de todas as frentes possíveis. Tá. O José Marcos Munhoz mostra aqui uma preocupação com reportagens, inclusive de grandes jornais e mesmo de TV, com notícias com títulos, né, que são acusações, coisas nesse sentido. Ele também pode buscar informação em diversos canais, não só naquele que ele viu.
a múltiplo acesso à informação. Veja, a gente tem empresas de comunicação, a gente tem internet, a gente tem as mídias sociais, temos portais de notícias, temos aplicativos, temos nossos amigos que podem nos ajudar. Só aí a gente já tem 6 ambientes diferentes que a gente pode verificar a informação antes de compartilhar. Isso é muito sério, porque não só uma eleição é decidida ou qualquer outra situação é influenciada por conta da notícia que é recebida, mas a forma como se há um cometimento de crimes por conta de notícia falsa. Então, isso é muito grave, muito sério. Mas a gente também precisa lembrar que isso é extremamente importante. Estamos falando mais sobre política, estamos manifestando mais nossas opiniões e estamos suspeitando mais de algumas informações que a gente recebe. E isso sempre é bom. Ele, inclusive, com essa maneira de agir, ele foge aqui do que ele diz aqui, de opiniões direcionadas aos leitores ou aos ouvintes, né? Ele vai criar aí um... Exatamente. É natural. Quanto mais informações o usuário receber na internet, mais desconfiado ele vai ficar de informações que fogem muito do contexto, fogem muito, ela é muito diferente, ela destoa. Isso é natural, o usuário vai pesquisar e ele vai conseguir ter uma opinião mais consistente. Estamos ainda num momento de transição. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos tanto acesso a opiniões diversas e é natural que haja isso. E isso não tem só a ver com eleições, não, né, Fernanda? Não, isso tem a ver com a população, com a sociedade como um todo. É um processo, como falei, estamos num momento de transição. Estamos recebendo uma enxurrada de informações, acesso disponível para todo mundo, na palma da mão. A ideia que a gente tem de que a gente é poderoso e que a gente pode também produzir conteúdo, influenciar pessoas, isso causa realmente o que a gente viu, não só nas urnas, mas como a gente vê hoje na internet, é um reflexo de uma sociedade que não foi educada digitalmente e que precisa aprender com os próprios erros a se comportar melhor. Independente de eleição, eu me lembro, por exemplo, de boatos que já foram espalhados aí recentemente, no passado, sobre quadrilhas, crimes, sim, coisas que estavam apavorando até uma comunidade inteira. Golpes na internet, empregos, questão criminal, acusando pessoas de terem cometido crimes e que essas tenham sido vítimas de agressões. Então, a gente já tem isso de uma forma geral. É pelo número excessivo que a gente tem de informação que a gente recebe, há essa mistura e é um processo normal. Mas precisamos olhar com bastante atenção essa questão da educação. A gente precisa educar as pessoas digitalmente. Obrigado, Fernanda. Bom dia para você. Bom dia.